Olá, meu nome é Claudiana Damasceno Osório, sou psicóloga clínica e doutoranda em psicologia clínica pela PUC-Rio. O simpósio temático que faz parte é Tornar-se Negro e o título do meu trabalho é O Negro e o Racismo na Clínica Psicanalítica, pensando o manejo clínico com indivíduos negros vitimados pelo racismo. Bem, ao longo da história, o indivíduo negro teve sua trajetória demarcada pela diferença, né? Uma sociedade estruturada pelo racismo, o que provoca e provocou e ainda provoca um sofrimento psíquico, né? O meu trabalho, ele é fonte de pesquisa realizada na especialização em clínica psicanalítica e parte desse trabalho faz parte do meu projeto de doutorado sobre trajetória de socialização de crianças negras na PUC-Rio, que se iniciou em 2020. O objetivo do meu trabalho é apresentar algumas discussões sobre racismo na clínica psicanalítica e eu trago alguns questionamentos advindos dos estudos sobre questões raciais, psicanálise e prática clínica com indivíduos negros. Nesse trabalho eu questiono como a gente pode acolher esse sujeito que tem lugares sociais, culturais, intelectuais e de existência bem demarcados e historicamente em desconformidade com corpos considerados normativos, ou seja, né, corpos brancos. Como que eu organizei esse trabalho? Eu trago uma metodologia, que apresenta discussões, uma revisão bibliográfica, uma breve revisão bibliográfica sobre o corpos negros e seus códigos inconscientes. Para isso, trago alguns autores que já debatem sobre o tema, como Exudian Batista Nogueira, que vai falar do corpo negro que se encontra encerrado em códigos sociais que a cor negra representa, que pode denotar vários significados. Esses achados da autora vão corroborar com os achados, com os escritos de Frantz Fanon sobre a recepção da criança negra na sociedade. Ele vai dizer que uma criança negra normal, nascida numa família normal, torna-se anormal ao primeiro contato com a sociedade, ou seja, com uma sociedade e um modo de funcionar branco. Para isso, eu perpasso pela história do Brasil, pensando a democracia racial, que o Abdias Nascimento discorre muito bem, e que o professor Dr. Munanga vai chamar de mito da democracia racial. Essa mesclagem brasileira, ela vem trazendo uma ideia de que negros e brancos vivem em harmonia, né? Que é a ideia da democracia racial, o que a professora psicanalista Jo Gondá vai chamar de racismo desmentido, que provoca uma porosidade, um silenciamento e formas perversas de se relacionar que provoca o desmentido na pessoa negra, né? Uma pessoa que vai denunciar o racismo e ela vai ser desmentida o tempo todo. E a autora diz, né, e a psicanalista, né, Jo Gondá, ela vai dizer o quanto que isso é adoecedor. E aí, algumas questões elas são levantadas ao longo do meu trabalho e eu questiono sobre os atravessamentos da cor de pele no inconsciente, que também é um questionamento da psicanalista Exudian Batista Nogueira, e em que essa democracia racial ela vai servir de palco para a negação do racismo na nossa sociedade, que é a sociedade brasileira. Essa perversidade, ela provoca no negro o sentimento de persecutoriedade, inferiorização e despotencialização. E essa vivência do racismo, ela pode entrar num lugar de fantasia e mecanismo de defesa. Além disso, ainda tem o processo de outremização, que é o processo que a Toni Morrison discorre muito bem em A Origem dos Outros. O resultado que eu encontrei na verdade, nos resultados e análise, eu vou fazer alguns questionamentos sobre essa ultramização, sobre a democracia racial, sobre o processo de transferência e contra-transferência, como que essa ultramização no setting analítico, ela vai atravessar o processo de transferência e contra-transferência entre analista e analisando. E, além disso, tanto
homens quanto mulheres negras, parece que existe uma percepção de referência narcísica do branco, né, enquanto sujeito, né, o sujeito enquanto branco, não enquanto negra. E o processo analítico é um espaço de destituição do negro dentro, do branco dentro, na verdade, né, do branco inside. E como que a gente pode promover a desconstrução desse ideal de ego branco. E esse ideal de ego branco, ele vai influenciar nas escolhas objetais e no investimento narcísico dos negros, né? Que vai ter como referência algo que não se é, tendendo a ter escolha objetal conforme o tipo narcísico que gostaria de ser, ou seja, branco. Bom, o que eu encontrei no meu trabalho foram mais perguntas do que respostas, como eu fui dizendo, como eu já disse, sendo necessário mais estudos sobre esse tema na área de psicanálise, na área de clínica psicanalítica. Mas, porém, entretanto, todavia, o trabalho psicanalítico ele é feito pela escuta. Ele é feito pela escuta, né? Escuta atenta de alguém que fala sobre suas dores e sobre o seu sofrimento. Indivíduos que foram retalhados e interditados ao longo da história. E como que nós, enquanto analista, podemos fazer essa escuta sem retraumatizar, sem desmentir, né? E sem esse uso dessa democracia racial que insiste em sufocar a realidade brasileira, a história do Brasil. Muito obrigada.